Olá, bom dia a todos. Antes de mais nada, uma feliz Páscoa, um feliz domingo de Páscoa para todos nós e que nós, acima de tudo, entendamos como cristãos, o que efetivamente estamos comemorando no dia de hoje. Não somente a alegria de estarmos reunidos em família e comendo muito chocolate, mas principalmente, especialmente, entendendo que há cerca de 2000 anos atrás, numa manhã como essa, nós tínhamos o dia em que Jesus ressuscita e declara realmente, consumada o seu plano junto ao Deus Pai para toda a humanidade, de redenção do seu povo e dos seus filhos. Amém, queridos? Que seja um domingo abençoado, um domingo gostoso, assim como hoje estamos aqui reunidos, como igreja, de uma maneira virtual, alguns presentes aqui, obviamente respeitando todos os cuidados que nós temos que ter, mas ansiosos por uma comunhão mais íntima, onde nós possamos nos reunir novamente, e Deus quiser, muito em breve isso. Amém? E essa manhã eu quero trazer uma palavra para vocês e eu quero intitulá-la Um Poço de Motivos para se Crer. Amém? Na verdade, nessa manhã de Páscoa, eu quero levar vocês, cronologicamente falando, a um evento anterior, à morte e à ressurreição de Jesus, que é o que estamos, como falei agora há pouco, efetivamente celebrando essa manhã. Eu quero levar vocês a uma viagem até Samaria, que é uma região, geograficamente falando, que ficava, em termos de mapa da Palestina antiga, uma região que ficava entre a Judéia ao sul, Jerusalém, e a Galileia ao norte. Nós temos aqui a região central, que é a Samaria. Essa passagem, na verdade, ela é conhecida como a mulher samaritana, ou a mulher no poço de Samaria. Eu tenho certeza que muitos de nós, pelo menos, já conhecem por alto este momento na vida de Jesus, que está lá narrada no Evangelho de João, no capítulo 4. Entretanto, o que eu pretendo fazer esta manhã é buscar levar vocês todos para uma reflexão mais profunda e talvez até inédita para alguns. Muito já foi pregado, já foi ensinado, e acreditem, muita tolice já foi dita na tentativa de extrair algo mais profundo, algo mais espiritual desta conversa que Jesus tem com a mulher samaritana. Então, sem muito mais elucubrações, nós vamos analisar simplesmente, buscando deixar de lado, digamos assim, interpretações mais alegóricas e simplesmente buscando preencher os gaps, ou seja, as lacunas, com uma hermenêutica mais sadia. Vamos lá então? Na verdade, eu não pretendo ler toda a passagem com vocês. Eu gostaria de partir do pressuposto que você já saiba do que eu estou falando. Entretanto, se esse não for o seu caso, eu te encorajo a ler com muita atenção todo o capítulo 4 do Evangelho de João um pouco mais tarde, ok? E nesse momento aqui, em qualquer um dos cenários, seja você conhecedor ou não dessa passagem, eu gostaria que vocês pudessem manter as suas Bíblias abertas ou ligadas exatamente no Evangelho de João, no capítulo 4, porque isso vai facilitar muito a gente caminhar nos próximos minutos juntos, ok? Bom, essa história, ela começa com Jesus simplesmente dizendo que lhe era necessário passar pela Samaria, e como eu falei, está lá descrita no início do capítulo 4 de João. Veja, para nós entendermos essa colocação, é necessário, a palavra que Jesus usa é necessário, nós precisamos primeiro entender um pouquinho melhor a geografia da Palestina naqueles dias. Veja, para ir do sul, onde Jesus estava, na Judéia, em Jerusalém, até o norte, para Galileia, normalmente seriam 3 dias de caminhada em linha reta.
e obviamente ele precisaria passar pela Samaria, que ficava na região central. Esse era o caminho mais curto e naturalmente mais lógico, né? Porém, ele era, via de regra, evitado pelos judeus, exatamente pelo desprezo que ambos os povos, judeus e samaritanos, tinham um pelo outro. Para você ter uma ideia, um judeu sequer conversava com um samaritano naqueles dias. E até mesmo pisar no território samaritano para um judeu seria algo no mínimo dispensável. Porque todo esse processo, nós vamos entender um pouquinho melhor os porquês disso tudo, justificaria essa atitude natural. Agora, Jesus começa exatamente dizendo que era-lhe necessário passar pela Samaria no seu caminho até Galiléia, do sul até o norte. Então, não porque não havia um outro caminho, porque era necessário no sentido que havia somente esse caminho. Não, havia um caminho maior, obviamente, que levaria pelo menos o dobro da viagem, em torno de 6 dias caminhando, mas que eles desviavam, né, pelo Oriente, eles passavam contornando a Samaria. Mas mesmo um caminho que levava mais tempo era o comum dos judeus. Mas, de novo, eu insisto nisso, Jesus começa dizendo que era necessário passar. Então, nós precisamos entender o que Jesus quer dizer com isso. Porque essa palavra era necessário não fala de uma facilidade natural das coisas. Essa palavra, ela na verdade, no seu original grego, e nós vamos pesquisá-la um pouquinho mais nos evangelhos, nós percebemos que quando ela é usada, ela implica em algo maior. Ela implica em algo divino, na verdade. Ela implica em algo, ela é usada, ela é empregada num processo de cumprimento de uma missão, de um cumprimento divino, ou seja, um cumprimento de algo de Deus. Em Mateus 24, por exemplo, Jesus está lá falando a respeito dos últimos dias, e ele diz exatamente isso. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Em Marcos 8, nós lemos outro propósito divino sendo necessário acontecer, a mesma palavra, quando Jesus fala do seu propósito de vida, da sua missão. Lá diz em Marcos 8, então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Portanto, nós precisamos entender que quando Jesus diz que era necessário passar pela Samaria, eu creio que para nós se torna necessário prestarmos muita atenção para o que irá acontecer. Amém? O primeiro ponto que a gente precisa ressaltar, propriamente em relação ao texto em si, agora diz respeito exatamente, sim, ao fato de Jesus estar conversando com ninguém menos do que uma mulher samaritana. Veja, compreender o que isso significa no contexto daquela sociedade e naquela cultura é muito relevante, é fundamental para a gente chegar junto até o final das nossas conclusões. Mas para a gente compreender melhor a dimensão do que isso significa, Jesus estar conversando com uma mulher samaritana em território samaritano, eu vou ter que voltar ainda mais na história, na verdade uns 900 anos antes, para que isso fique mais claro e todo mundo possa entender. Esse momento, 900 anos antes, mais ou menos, é o momento da história em que Salomão morre e o seu filho Roboão assume o trono do reino, as 12 tribos. E graças a uma política de impostos que ele aplica, ele acaba por promover uma cisão, uma ruptura entre as tribos de Israel. Resumidamente, 10 das 12 tribos rompem com o rei Roboão e proclamam Jeroboão, o seu rei, e se mantêm, se localizam mais ao norte do território, lá na Palestina, e eventualmente tornam Samaria a sua capital. E essa região passa a ser então
conhecida historicamente como Reino de Israel. Duas delas, né, 10 ficaram com Jeroboão, duas delas, Judá e Benjamim, se mantêm fiel a Roboão. E sua capital permanece no sul, Jerusalém, tornando-se conhecida a partir de agora como Reino de Judá. Então nós temos as 10 tribos ao norte, com os reinos do norte, capital eventualmente sendo a Samaria, primeiro Siquém, depois Samaria, onde passa a se tornar um território totalmente independente. E o território do sul, chamado de Reino de Judá. Bom, anos mais tarde, e especialmente porque Israel, o Reino do Norte, as 10 tribos, eles mudam completamente o seu sistema de adoração. Eles são inclusive impedidos de irem até Jerusalém a adorar a Deus pelo próprio Jeroboão, o primeiro rei. Ele temia perder o seu trono. Ele faz, naquele momento, 2 bezerros de ouro e coloca nas divisas entre Betel e Dan e declara que esse bezerro é o Deus que tirou os israelitas do Egito. Então ele muda o padrão de adoração. Ele ainda nomeia sacerdotes que não eram levitas e constrói templos em locais aleatórios. Então, adotando um sistema totalmente fora dos padrões de Deus. O que os leva, ao longo do tempo, a uma verdadeira bancarrota política, social, mas principalmente espiritual. Até que cerca de 200 anos depois dessa cisão geopolítica, cultural, eles são tomados, eles são dominados por uma nova potência mundial que passa a surgir, a Assíria. Cerca de 150 anos depois dessa tomada do Reino do Norte, o próprio Reino do Sul, né, também é tomado como prisioneiro, agora por uma nova potência que é atual, que é a Babilônia, pelas mãos de Nabucodonosor. Agora, é nesse ponto, quando esses dois povos, né, o que era para ser apenas um povo, já se tornando 2 povos, o Reino de Israel e o Reino de Judá, são efetivamente desmontados, fragmentados e levados cativos para terras estranhas, é nesse ponto que começa o que levaria efetivamente a um problema maior. Porque as ocupações desses 2 povos levam esses povos efetivamente cativos para os países que os dominaram. Porém, uma particularidade de Judá em relação a Israel, o Reino do Sul em relação ao Reino do Norte, é que ele busca, de todas as maneiras, nesse período, em torno de 70 anos de cativeiro, se manter firme, fiel nas suas tradições culturais e especialmente religiosas, inclusive procurando manter casamentos entre si, para que não houvesse, portanto, miscigenações. Agora, por outro lado, o povo do norte, o Reino de Israel, não evita de maneira nenhuma as influências externas. E pouco a pouco ele vai perdendo ainda mais a sua identidade enquanto povo de Deus. A tal ponto que, na medida que uma nova potência, agora os persas, determina que todos os povos dominados possam efetivamente voltar para as suas terras de origem, né, para reconstruir as suas cidades, nesse momento os judeus e os samaritanos, porque tem a sua capital em Samaria, eles passam a ser chamados de samaritanos, eles são veementemente impedidos, exatamente por Esdras e Neemias, de inclusive trabalharem na reconstrução de Jerusalém. Isso torna o clima entre esses povos ainda mais difícil, um clima ainda mais tenso. Eles se tornam ainda mais contrários uns aos outros, século após século, chegando exatamente ao ponto em que nós estamos. Jesus, perto de Siquém, à beira do poço, com uma mulher samaritana. Ou seja, quando Jesus tem esse encontro, nós sabemos que ao longo dos séculos, essa indisposição de um povo em relação ao outro é tão grande, que se quer comer uma refeição preparada por um samaritano, era algo assim tão desprezível, até mais do que comer carne de porco, por exemplo, que por si só já era um ato absurdamente desprezível. Percebam que qualquer contato, qualquer tentativa de aproximação de um judeu com um samaritano
era inconcebível nesse momento. Então, percebam, acima de tudo, com tudo isso, onde é que Jesus está efetivamente querendo chegar. Ele está aqui num ponto crucial do seu ministério. Ele rompe com todos os padrões sociais da época, numa escala incrível, sem precedentes. Agora não era mais uma questão de se relacionar com publicanos, com cobradores de impostos, com prostitutas. Agora ele havia ido muito, mas muito mais longe, e ele estava quebrando todas as barreiras sociais e culturais imagináveis naquela época. Para você ter uma ideia, nós encontramos ali então, de novo, Jesus sentado nesse poço, onde começamos, né? Quando esta mulher samaritana se aproxima para tirar água, o que era, na verdade, uma prática, um ofício comum entre as mulheres da época. Jesus é quem inicia a conversa com essa mulher. Obviamente, ela jamais arriscaria sequer um olhar para esse homem, um homem judeu, porque as vestes o identificavam como judeu. Mas Jesus inicia a conversa e pede um pouco de água. Na tradição cultural daquela época, da Palestina antiga, um copo de água, um pedido de copo de água jamais poderia ser negado para quem quer que fosse em qualquer circunstância. Portanto, ela atende o pedido, mas bastante desconfiada. Vamos ler lá? Ela olha para Jesus e diz assim: como tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Naturalmente ela está desconfiada, ela não entende o que está acontecendo. Jesus então responde, buscando convergir a conversa para o ponto central, para o ponto X da questão. Ele responde dizendo: se conheceras o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Ela fica ainda mais desconfiada com essa afirmação, mas ainda muito longe de compreender a dimensão toda, e responde ainda no sentido literal, natural das coisas. Senhor, tu não tens com que atirar, o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Agora, és tu porventura maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Novamente, Jesus busca elevar o tom, digamos, da conversa, aproveitando essa simbologia da água. Jesus tenta dar um tom espiritual para a conversa. Ele fala: quem beber desta água do poço tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Bom, nesse ponto se engana tremendamente quem acha que ela sequer entendeu o nível básico da conversa e aonde que Jesus pretendia efetivamente chegar. Na verdade, ela apenas responde Jesus aceitando a sua oferta, porém ela imagina ser algo estritamente ligado no sentido natural, literal. Ela imagina que existe uma fonte capaz de saciar a sua sede de maneira definitiva e que, obviamente, a isentaria de ter que andar todos os dias, alguns quilômetros, tirar água desse poço. Ela pensa: bastaria eu beber uma única vez e o meu trabalho seria mais fácil? É claro que ela tem interesse. Mas entendam que o interesse dela é num sentido absolutamente natural. Nós temos que concordar, antes da gente prosseguir aqui, que essa mulher samaritana, ela não havia ainda compreendido do que se tratava esse papo todo sobre água. E muito menos quem era o homem com quem ela conversava. Por que eu digo isso? Muito simples. Se você analisa algumas conversas que Jesus teve ao longo do seu ministério, a gente percebe alguns paralelos muito claros. Por exemplo, vocês lembram de Nicodemos, que era um mestre fariseu, membro do Sinédrio, em Jerusalém? Está lá descrito em João no capítulo 9.
ele teve um encontro com Jesus na calada da noite. E Jesus, naquele momento, também busca ter uma conversa, digamos assim, num nível mais elevado, num sentido espiritual. E ele diz para Nicodemos que lhe seria necessário, Nicodemos, nascer de novo para que possa compreender as questões do espírito. Agora, Nicodemos olha para ele e diz, também enxergando as coisas num plano natural, ele retruca Jesus dizendo assim, como haveria ele, sendo adulto, entrar no ventre da sua mãe para nascer de novo? Jesus chega até mesmo censurar ele, dizendo assim, como seria possível ele ser mestre das Escrituras e não compreender o modelo que Jesus estava tentando empregar para ele? Não é só isso, até mesmo os discípulos de Jesus que caminhavam junto de Jesus, eles tinham muitas vezes dificuldades seríssimas de entender, de compreender as colocações de Jesus. Vamos ver até no próprio episódio da mulher samaritana, no final da história, lá no verso 32, nós vemos quando eles retornam da cidade trazendo a comida. Nesse momento, quando eles chegam, a mulher imediatamente sai correndo para a cidade para promover o nome de Jesus. Eles então oferecem comida ao mestre, insistem para que o mestre coma. Jesus olha para eles e fala o quê? Uma comida tenho para comer, em que vós não conheceis. No verso 33, o verso imediatamente na sequência, a gente identifica a ignorância de todos eles. Porque eles olham um para o outro e dizem assim, ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Jesus tenta, como sempre, explicar melhor. E Jesus diz assim, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Perceba, Jesus tinha momentos onde ele fazia analogias, ele fazia simbologias, ele trazia o mundo natural para o mundo espiritual, mas todos, de uma maneira geral, tinha dificuldade de compreender a profundidade do que Jesus estava dizendo. Então, com toda certeza, nós temos que compreender que essa conversa toda sobre água, na verdade, a mulher samaritana era boiando. Né? Desculpa o trocadilho. Quando Jesus, então, percebe que ela não entendeu onde ele quer chegar, com toda essa questão da água, ele passa a ser, ele busca, digamos assim, ser mais claro, mais objetivo, e ele vai e expõe o coração dessa mulher, entrando efetivamente na sua intimidade. De novo, é interessante porque essa é uma estratégia que Jesus usa. Em João, no capítulo 1, nós temos um momento em que Felipe anuncia o Messias, o prometido, para Natanael e chama ele para conhecer Jesus. E quando Natanael chega, trazido por Felipe até Jesus, ainda com aquela incredulidade, será que é? Jesus revela algo a seu respeito. Jesus diz assim, antes de Felipe te chamar, eu te vi quando estava debaixo da figueira. Agora, Jesus chama a atenção de Felipe. Jesus toma a atenção de Felipe e quase que o convence de quem ele é, naquele exato momento. Quando Jesus toca no ponto nevrálgico dessa mulher, o seu status marital, ele chama a atenção dela. Ele muda toda a conotação da conversa. Agora, um parênteses aqui. Nesse momento, em relação ao status marital dessa mulher, tudo que possamos falar aqui seria apenas conjecturas. Seria ela efetivamente uma adúltera, tendo se casado 5, 6 vezes? Teria sido ela largada pelos seus 5 primeiros maridos, que teriam dado para ela carta de divórcio e ela poderia ter se casado novamente? Entendendo que eles viviam numa cultura de poligamia? Teria ela casado sequencialmente com os seus cunhados, seguindo a lei do levirato? É importante lembrar que os samaritanos, eles tinham a Torá como a escritura, eles seguiam os 5 livros do Pentateuco, não aceitando apenas os profetas e os salmos, mas eles entendiam como a lei de Deus, como algo verdadeiro.
Bom, o fato é que é impossível a gente afirmar com toda certeza e talvez porque não seja o ponto dessa passagem. O ponto aqui, na minha opinião, é que Jesus precisava chamar a atenção dessa mulher de uma maneira mais focada, de uma maneira mais profunda. E é interessante que a curiosidade em questões como esta é parte da natureza humana. Vamos e venhamos. Quem cederia a um estranho que vem com um papo de água, de fonte que não cessa, que mata a sede de uma vez por todas? Sabe o famoso papo-aranha? Que papo estranho é esse? Agora, quando este estranho imediatamente revela algo da sua identidade, da sua intimidade, quando esse estranho, de uma hora para outra, toca num assunto profundo que diz respeito à tua vida, esse cara passa a ter toda a minha atenção. Não é verdade? Do nada, o assunto passa a ser pessoal, íntimo. E a atenção dela, como qualquer um de nós, passa a entender. Nós vamos passar a dar uma razão maior, uma atenção, uma percepção maior. Ela para de fazer o que ela está fazendo e ela passa a olhar: Senhor, o tom de voz dela muda. Vejo que tu és profeta. Perceba que a atenção dela já é outra. Jesus consegue o que ele quer, a atenção dela. E ela imediatamente muda, agora para um contexto sim, mais espiritual. Ela passa a falar sobre padrão de adoração. Ela começa a dizer que nós adoramos aqui os samaritanos, vocês judeus adoram lá, e toda uma conversa sobre uma espiritualidade passa a acontecer. Talvez ela queira validar a maneira como eles agiam, né, os samaritanos, ou quem sabe ela estava procurando saber a opinião deste profeta em relação ao padrão de adoração deles. Agora, o que ponto é que Jesus aproveita essa nova disposição e arrebenta a boca do balão? Jesus diz que nem os samaritanos e nem mesmo os judeus estariam atendendo aos padrões genuínos de Deus. Que nem mesmo um ou outro, que esse não é o ponto, que não é por aí, não é esse o tema da discussão. O que ele está querendo dizer é que a partir dali não haveria mais barreiras sociais, culturais, raciais, políticas, geográficas, enfim, nenhuma barreira a não ser simplesmente, unicamente a disposição de adorá-lo em espírito e em verdade. Ele sendo espírito e em verdade, diz respeito a uma formalidade, a uma maneira certa de se apresentar diante de Deus. A verdade é a palavra. Finalmente, com tudo isso na mesa, com tudo isso servido entre eles, Jesus efetivamente se revela como o Messias. Jesus se apresenta exatamente como o eu sou para essa mulher samaritana, no instante em que os seus discípulos chegam da cidade. Ela imediatamente larga o seu cântaro, larga tudo o que tem e corre para anunciar a presença de Jesus, o Messias, junto deles. Queridos, neste ponto, quase chegando ao final dessa mensagem, me permitam fazer uma simples consideração para que eu possa dar um sentido pleno e levá-los onde eu pretendia chegar desde o início. Até agora, o que fizemos foi uma interpretação estritamente literal, hermenêutica, procurando preencher esses gaps culturais, sociais, geográficos, linguísticos. Porém, se tem alguma possibilidade de nós interpretarmos essa história toda de uma maneira alegórica, figurada, simbólica e não somente literal, simplesmente seria nós podemos enxergar esta mulher como a figura da Igreja de Cristo. Enxergando que
ela possa sim representar a igreja do Senhor Jesus. Veja, eu não creio ter sido coincidência, ter sido exatamente neste poço que Isaac encontra Rebeca, sua futura esposa. Isso muitos anos atrás. Bom, quanto a Isaac, é consenso entre todos os teólogos que ele teria sido, sim, nada menos do que um modelo de Cristo. Ele prefigurou Jesus, seja em sendo filho unigênito de Abraão, em sendo gerado de maneira sobrenatural pelo Espírito Santo, em sendo oferecido em libação, o qual ele sim se sujeitou em obediência ao sacrifício, né? Quer dizer, existem inúmeras convergências da vida de Isaac, da figura de Isaac, que apontam para Jesus. Nesse sentido, eu consigo entender aqui que agora, profeticamente, no mesmo poço onde Isaac efetivamente encontra, né, a sua esposa, não de maneira pessoal, mas de maneira comandada, de maneira através de seu servo, ele encontra sua esposa à beira desse poço. Eu creio que Jesus agora, profeticamente, encontra a sua esposa, a figura da igreja, no mesmo poço. E ali nesse encontro, ele tem a igreja, a mulher, tem a revelação de quem ele é. E mesmo Jesus diz que tudo que passou não serviu para ela, nem mesmo o que ela vive hoje serve para ser o marido dela. Jesus, portanto, aponta para uma lacuna na vida dessa mulher, que somente ele pode preencher. O noivo, aquele que tem a noiva. E essa noiva, quando entende tudo isso, ela corre desesperadamente para anunciar a todos que o Messias está entre eles, que o Messias veio. A empolgação dela, da igreja, é tamanha que praticamente toda uma cidade se converte de imediato, através do simples testemunho dessa mulher, da igreja. E a partir daqui, ainda mais, nós precisamos prestar atenção, talvez dizendo, nós temos a necessidade, é necessário prestarmos atenção no modelo de comportamento dessa mulher, da igreja, como ela procede em relação a Jesus Cristo, qual é a sua maneira de agir, porque isso sim vai nos trazer ensinamentos profundos a nosso respeito, a maneira como nós, Igreja de Cristo, precisamos agir em correspondência a Ele. E eu creio que esta é a principal mensagem esta manhã. Eu percebo cada dia mais o quanto a Bíblia aponta para Jesus a todo instante. Toda a Bíblia converge para Ele. Até aí tudo bem, não é mesmo? Mas quando eu amplio mais os meus horizontes, eu percebo o quanto a igreja caminha junto, na verdade, lado a lado com Jesus, desde sempre, desde o princípio. Talvez faltará tempo aqui para a gente abordar todas as passagens, porém eu posso citar algumas para pelo menos deixá-los pensativos a respeito disso. A própria criação da Eva a partir da costela, do lado de Adão, sendo Adão a figura do primeiro Cristo. O fato também de Adão ter aceitado passivamente comer do fruto das mãos de Eva, aceitando como que profeticamente tomar o pecado dela sobre si, que não era para ser seu, mas que poderia separá-los. Ele aceita fazer isso, uma figura novamente profética de relacionamento entre Jesus e sua noiva, a sua absorção, a sua tomada do pecado. A própria geração de Isaac a partir do Espírito Santo, assim como Jesus no ventre de Maria, enfim, a mulher samaritana aqui, na figura da menos improvável de todas, seguramente naquele momento,
quando se lia aquilo, quando se via isso acontecendo, o que de menos provável poderia acontecer se tornaria a igreja, uma igreja universal, uma igreja sem barreiras, uma igreja sem preconceitos, uma igreja totalmente disposta a receber. Agora, isso não torna a igreja meramente com um rótulo de inclusão. A igreja, sim, precisa antes de mais nada ser absolutamente inclusiva. Mas percebam que o modelo da igreja é de transformação. Imediata, inclusive. Quando essa mulher recebe essa mensagem dentro do seu coração, ela se transforma. Ela passa a se tornar não mais uma mulher retraída, uma mulher que buscava furtivamente, solitariamente ir ao meio-dia buscar água no poço, sozinha, para evitar comentários, para evitar relacionamentos sociais. Essa mulher passa corajosamente, destemidamente, ela rompe consigo mesma. A igreja proclama, divulga, ela fala com pessoas que ela não falaria. E as pessoas ouvem, porque ela hoje é revestida de uma identidade que ela nem mesmo sabia que tinha. E essas pessoas, elas correm para conhecer quem é Jesus. E, sabe, eu gostaria agora de encerrar, na verdade, com os últimos 2 versos deste capítulo, que mostram mais do que nunca, não só a necessidade de conhecermos Jesus, não somente o papel da igreja no sentido evangelístico de proclamarmos aos 4 cantos sobre Jesus, de destemidamente, ousadamente falarmos a respeito de Jesus enquanto igreja, mas a necessidade que temos enquanto igreja de ir até Jesus. Muitos ouvem a respeito de Jesus, inicialmente da boca de outros, e esse é o papel da igreja, promover o evangelho, é a figura da mulher samaritana, mas essas pessoas permanecem em casa. Essas pessoas, elas ficam estáticas, ouvindo basicamente o que os outros têm a dizer a respeito do noivo, ouvindo relatos, experiências alheias. Nesse sentido aqui, em todo esse modelo desenhado, nós vemos uma igreja incrivelmente proativa. Nós vemos aqui exatamente o modelo ideal. Eles não ficam na cidade, eles correm para Jesus. Eles aceitam o que lhes é falado e comunicado e correm para Jesus. A tal ponto que eles, ao final desse texto, eles fazem talvez a maior de todas as declarações, na minha opinião, entre algumas que eu sou apaixonado, como a confissão de Pedro, né, diante dos seus colegas apóstolos, e até mesmo a própria confissão de Jó, quando ele confessa sua limitação, ele diz para Deus: eu o conhecia de ouvir falar, porém agora os meus olhos te veem. O modelo dessa igreja não é de ouvir falar, não é o que a mulher samaritana falou para eles. O modelo da igreja é os olhos contemplarem Jesus. Fala de relacionamento, fala de intimidade, de uma busca pela intimidade. A tal ponto que essas pessoas olham para a mulher samaritana, olham para a igreja e dizem assim: muitos outros creram nele, por causa da sua palavra. Percebam, ela leva muitos à conversão, mas eles olham para ela e dizem: já agora, não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Eu creio que todo esse passeio que fizemos pela Bíblia nessa manhã seja unicamente para chegarmos até aqui.
o modelo de uma igreja que busca intimidade. O modelo de uma igreja que escuta, mas que anseia ter essa revelação da própria boca de Jesus. Uma igreja que corre buscando o encontro e que não importa mais o que seja dito, porque agora eles ouviram do próprio Jesus a revelação. Sabe, eu oro para que seja essa a mensagem que chegue no teu coração essa manhã. Uma mensagem de compromisso, para que você hoje, que me escuta, e que talvez ainda timidamente conheça Jesus Cristo, mas que no teu coração desperte o mesmo amor que essa mulher despertou naquela cidade, a todos eles, que correram para Jesus. Corra para Ele, corra desesperadamente para Ele, para que a tua fé seja fortalecida por ninguém menos do que pelo próprio Jesus Cristo. Em nome de Jesus eu te abençoo poderosamente. Mais uma vez, um excelente domingo de Páscoa. Que nós possamos desfrutar da presença de todos, e especialmente do Espírito Santo, no nosso dia de hoje. E na semana que vem, com toda certeza, nós estaremos juntos. Deus abençoe. Um abraço.